Oi, oi, Thiago aqui passando para dar um recado. Vocês vão ver que meu áudio durante o episódio, a qualidade está bem diferente da Marisa. A gente usa os mesmos microfones, no entanto, na hora que a gente foi gravar, como fazia muito tempo que eu não gravava, eu acabei esquecendo de colocar certinho a configuração e ficar o microfone principal, então ficou um microfone de webcam, ficou meio ruim. Mas o episódio tá muito bom, espero que vocês gostem. Desculpe qualquer coisa e bora pro episódio. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia aos aventureiros do podcast, como vocês estão? Eu não estou sozinho e eu estou com a minha amiga Marisa. Oi, pessoal. Eu quero perguntar pro Thiago, você ainda se lembra como é que faz podcast ou você já esqueceu? Olha, posso dizer que eu só lembro porque eu estou editando os seus podcasts Mulheres do Crime, porque confessar que eu já devo estar enferrujado nisso aqui. É, compreensível. Pessoal, a gente sabe que a gente ficou muito tempo sem postar podcast, tá? A gente tinha uma frequência bem regular, que era bem certinha, que foi interrompida, mas foi por motivos de força maior, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre o que foi, o que aconteceu, mas eu quero que vocês saibam que foi porque tinha que acontecer, tipo, a não ser que o Thiago queira falar assim, mas foi porque tinha que acontecer. Às vezes a vida espanca a gente e era um desses momentos, e é um dos momentos que a gente precisa só parar e refletir. Sabe que o nosso engajamento foi para as cucuias, a gente saiu dos mais ouvidos, blá blá, mas a gente confia que vocês vão compartilhar, vocês vão postar no Instagram, vocês vão trazer de novo o nosso público, porque a gente gosta muito de vocês, pedimos desculpas, mas às vezes a vida acaba atropelando a gente. É, que nem o Thiago falou, às vezes a vida espanca a gente tem que esperar os pontos cicatrizar, esse tipo de coisa, para daí voltar à vida cotidiana. E bom, gente, a gente preparou um episódio hoje sobre o caso Lucas Terra, que é um caso brasileiro que eu acho que boa parte já deve conhecer, principalmente por toda a questão de injustiça que aconteceu no caso do Lucas, injustiças que acontecem até hoje, em 2024, né, que é o ano que a gente está gravando o podcast, sendo que é um caso que aconteceu lá no começo dos anos 2000. Então é um caso bem revoltante, que eu tenho certeza que vai revoltar vocês se vocês não conhecem o caso, ou se vocês conhecem, vocês vão continuar revoltados. Mas antes da gente começar, né, só vou dar um recadinho, né, que nem o Thiago falou, como o nosso engajamento foi para as cucuias, né, se vocês puderem, por favor, compartilhar esse podcast para aquele amigo que você sabe que se interessa também sobre casos criminais, ou então, se vocês puderem fazer o clássico que a gente fala, né, que é compartilhar nos stories do Instagram, marcar a gente que está ouvindo apenas um podcast. Nós agradecemos muito. Outra função muito interessante de engajamento que ajuda muita gente é que vocês vão ver aí embaixo aí do Spotify que vai ter a caixinha, né, do que você achou do podcast. Conta lá pra gente o que você achou desse podcast. Ajuda bastante a gente na questão do engajamento. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então, vamos começar do começo, né? Afinal, quem foi o Lucas Terra? Lucas Vargas Terra nasceu no dia 26 de outubro de 1986, na capital da Bahia. Ele era filho da Marião Terra e do José Carlos Terra, e ele viveu a maior parte dele no Rio de Janeiro, né? Por mais que ele fosse, né, baiano. De acordo com a mãe, né, a Marion, ele sempre teve uma vocação muito grande em ajudar outras pessoas. O Lucas sempre foi muito altruísta, tanto que o desejo dele, assim, o sonho de profissão dele era se tornar médico, né? Então ele queria cursar medicina quando ele crescesse. E não só através da medicina, ele gostava de ajudar as outras pessoas, mas também a religião também era muito importante para o Lucas. Então, ele gostava bastante de pregar, de compartilhar a sua religião, porque ele acreditava que através da fé também ele poderia ajudar outras pessoas. Tanto, né, que ele costumava frequentar bastante comunidade que ele visitava bastante, a comunidade de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde ele ficou conhecido, né, ele recebeu o apelido de Anjo de Santa Cruz. Ele fazia bastante o trabalho de pregação do evangelho em locais mais marginalizados do Rio de Janeiro. E
também, ele tinha, além dessas vocações que ele tinha essa vocação de pregar, de falar muito bem, de conversar. Ele era uma pessoa muito cativante, ele era uma pessoa muito enérgica. Então, ele gostava muito disso. Ele era aquele jovem muito religioso, ele pregava muito o evangelho, e assim ele seguiu esses dois sonhos, basicamente. Ele tinha um interesse em ser médico e queria uma autoridade na igreja, como pastor ou bispo. Porém, todos os sonhos com Lucas acabaram sendo interrompidos muito cedo, de uma forma muito brutal, apenas quando ele tinha 14 anos de idade, o que é muito estranho e triste e revoltante, que eram poucos dias antes dele viajar para a Itália. E o que eles iam fazer lá na Itália? Com quem ele ia e como que é isso, Maria? Ele ia viajar junto com os pais. Agora me bateu a dúvida se eles iam para morar na Itália ou se eles iam apenas visitar, mas eles, de qualquer forma, tinham essa viagem marcada. Então, por poucos dias, infelizmente, essa tragédia não foi interrompida, podemos dizer assim, né? Vamos para o caso em si, né? Para a noite do crime. No dia 21 de março de 2001, o Lucas ligou de um telefone público para o pai dele, né, o José Carlos, avisando que ele ia passar a noite dentro da igreja. A gente já vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Ele ia passar a noite na igreja, acompanhado do pastor Silvio Roberto Galiza, e, né, por conta dele ter ficado até mais tarde e tal, ele já ia aproveitar e ficar ali mesmo na igreja. Nessa época, ele já tinha voltado para Salvador, e essa igreja que ele frequentava, que era uma igreja universal, ficava localizada no bairro Rio Vermelho da cidade. Só que acontece, né, que, como eu mencionei, o Lucas não tinha esse hábito de ir para os locais e não avisar antes os pais dele. Então, justamente por ele ter feito essa ligação, serviu como uma grande prova de que ele esteve na igreja, né, que ele passou a noite ali naquela igreja. Porque meio que os criminosos por trás do crime não esperavam que ele fosse fazer essa ligação. E justamente por conta disso, né, chega o próximo dia, né, o dia seguinte, e o Lucas simplesmente não retorna para casa. As buscas começam e os pastores, né, principalmente o pastor Galiza, ele começa a dar várias versões contraditórias sobre quando tinha sido a última vez que ele tinha visto o Lucas, e até onde a gente sabe, né, ele teria sido uma das últimas pessoas a ver ele, então, obviamente, ele foi interrogado. Se vocês acham muito estranho esse comportamento dele ligar, porque, pô, você pensa, pô, ele tem 14 anos, mas todo mundo dizia que ele era um menino muito responsável, que ele era muito pontual, que ele era muito confiável. Então, ele sempre dizia para os pais onde ele ia, ele sempre dava essas informações. Então, os pais se tranquilizavam, tanto porque ele era uma pessoa responsável, ainda mais pela idade dele, era muito responsável, e ele era aquela criança muito autocentrada sobre o que ele quer para a vida dele e como ele vai fazer para conseguir isso. E esse, digamos, amizade que ele tinha com esse pastor já vinha chamando a atenção de outras pessoas. Outras pessoas já estavam achando um pouco estranho o comportamento desse pastor com ele, que às vezes ele era um tanto obsessivo com tanto ao Lucas, assim, pedia sempre as coisas para o Lucas, sempre estava perto, que ele até tinha uma questão de afastar um pouco dos amigos do Lucas quando estava com ele, então já tinha algumas red flags aí, né? Sim, ele não gostava que o Lucas, por exemplo, ficasse muito próximo de meninas, inclusive tinha uma menina na igreja que o Lucas tinha um crush, vamos dizer assim, ele gostava um pouquinho da menina, o pastor, tipo, não gostava que ele ficasse próximo dela, então tinha vários sinais estranhos ali acontecendo, e a investigação foi se tornando ali um pouquinho confusa, porque o próprio promotor que investigou o caso, que era o Davi Galo, ele disse que havia muitas informações falsas que desfocaram as investigações. Entretanto, né, os primeiros dias ali foram dedicados a procurar o Lucas, né, tentar encontrar ele, né, porque, como em todos os casos, sempre há esperança que a pessoa seja encontrada com vida. No entanto, né, chega o dia seguinte, né, o dia 23, e eles acabam encontrando os restos mortais do
do Lucas dentro de um caixote queimado em um terreno baldio. A polícia acabou encaminhando esse material, né, para o Instituto Médico Legal, e o exame de DNA demorou, na época, 43 dias para ficar pronto. Mas eles conseguiram identificar o Lucas a partir de algumas mechas de cabelo e também por partes da roupa que ele estava utilizando na hora da morte que ficaram intactas. Então, assim, justamente pelo corpo dele ter sido carbonizado, ficou um pouco difícil determinar algumas situações em relação ao que teria ou não acontecido. O laudo teve confirmação depois, né, pela polícia, mas foi determinado que ele sofreu uma tentativa de asfixia. Porém, devido ao grau de carbonização do corpo, foi difícil, né, não foi possível atestar de forma precisa qual que foi a causa da morte do Lucas. Inclusive, não foi possível também determinar se ele sofreu ou não tentativa de abuso sexual. Então, justamente, né, isso foi uma coisa que foi difícil pro julgamento depois. E foi até difícil para fazer a linha do tempo disso tudo, porque como o corpo estava carbonizado, eles também não conseguiram estimar muito ao certo a hora da morte. Isso é muito importante para você entender um caso criminal, para você entender a hora que começa, quais são os possíveis atores envolvidos e tudo o que aconteceu depois daquilo. Então, você tem um gap muito longo dele fazer a ligação até acharem o corpo. Então, isso é muito difícil para a investigação, ainda mais com aquelas informações todas meio... eles se contradizendo, então tinha muitas informações mesmo. Sim, mas apesar disso, né, o promotor disse, né, que certamente houve o ato de estupro, o ato de violência sexual, porque a composição do crime, vamos dizer assim, indicava muito que foi um crime sexual, entendem? Foi um crime que teve esse viés, teve aqueles até que acreditaram que o corpo dele foi carbonizado justamente para que fosse dificultado a verificação do abuso sexual. Mas o que acontece, né? Precisava se descobrir, obviamente, o assassino, onde aquela morte aconteceu, porque claramente não foi no local onde o corpo foi deixado, e nisso, né, realizando a perícia, eles conseguiram encontrar vestígios, né, fragmentos de tecido que eram semelhantes a tecidos que eram encontrados lá na igreja do bairro Rio Vermelho, que teria sido a igreja que ele passou a noite. E justamente, né, esses fragmentos de tecido foram o que ligaram o crime ao pastor e também à igreja. Então, assim, como a gente mencionou, várias testemunhas afirmaram que parecia que o pastor Galiza tinha uma espécie de obsessão pelo Lucas, ele tinha uma espécie de comportamento dominador sobre o garoto, então ele meio que queria sempre estar ligado com quem ele interagia. Algumas testemunhas chegaram a alegar que parecia muito que ele tinha ciúmes do Lucas com outros garotos, com o Lucas com outras garotas. Então, era uma relação de poder ali, obviamente, porque como pastor, líder religioso, ele tinha um certo poder em cima do Lucas, que era meio estranha. E assim, tanto que o próprio pai do Lucas, né, o José Carlos, ele só tomou conhecimento dessas atitudes estranhas após o falecimento dele, né, após o falecimento de seu filho. E outra coisa, né, foi a questão do descobrimento sobre a noite de meninos. E o que era a noite de meninos? E, basicamente, ele descobriu essa noite dos meninos, que foi uma noite onde todos eles dormiam na mesma cama com o Lucas, enquanto o resto dos garotos ficavam em outro cômodo. Então, o que aconteceu? O Galiza, ele ficou com o Lucas em um cômodo separado, enquanto todos os outros meninos ficaram em um cômodo à parte. E isso chamou a atenção dos meninos, e os meninos relataram depois para o pai dele. Com isso, as autoridades da igreja transferiram o pastor para outra instituição, o que não impediu a visita do pastor na mesma igreja que já estava. Ele foi para uma igreja um pouco mais distante, mas ele ainda tinha esse contato com ele. Isso, né? Tanto que depois ele acabou sendo expulso dessa outra comunidade que ele passou a congregar, e ele depois, né, ganhou o apelido de secretário do diabo, né? Por conta, enfim, de toda essa treta, acredito eu.
Outra coisa que, como a gente falou, houveram várias testemunhas que depuseram contra o pastor Galiza. No entanto, essas testemunhas acabaram sofrendo diversas ameaças, depois, inclusive, ameaças vindas de outros membros da igreja. Inclusive, né, tinha uma garota que eu falei para vocês, né, que o Lucas gostava dela, e essa testemunha também chegou a sofrer diversas perseguições, humilhações, e por fim ela chegou até mesmo a ser expulsa da igreja. Ou seja, sabia-se que um crime tinha acontecido ali, que coisas extremamente erradas estavam acontecendo ali, mas, ao mesmo tempo, havia-se um silenciamento. Ninguém que fazia parte da igreja devia falar sobre o que realmente estava acontecendo. E esse silenciamento vem até os dias de hoje, tá? Não mudou muito. Tanto que, já adianto, né? Os pastores envolvidos têm advogados muito caros cuidando do seu caso. Então, E não pararam ser pastores, né? ser pastores. Como eles eram pastores, bispos, eles têm influência, poder e etc. Então, é muito importante pensar nisso. Eles tinham uma comunidade e dentro da comunidade eles têm uma certa relevância. Para vocês terem uma ideia, o bispo João Leite, ele mandou os membros da igreja ameaçarem e perseguirem uma equipe de reportagem do jornal à tarde que foi fazer uma matéria sobre o caso Lucas Terra. Então, para vocês verem como que estava a situação, clima, né? a situação do momento. E o bispo, ele acionou seguranças e impedia que os outros membros da igreja concedessem entrevista aos jornalistas. Então, era uma censura. Não tem outro nome para falar. Era uma censura para que essa reportagem não atingisse a mídia, né? Inclusive, o pai do Lucas também chegou a sofrer ameaças, tanto que ele chegou até mesmo a ter que pedir ajuda para o Ministério Público. Então, assim, houveram também aqueles que protestaram e condenaram todo o crime que aconteceu. E então, né, depois de muito trabalho, finalmente um inquérito foi aberto contra o pastor Galiza, que foi concluído em outubro de 2001, 7 meses após o assassinato. E nisso, né, finalmente, né, depois de todo esse processo, eles concluíram que ele era o principal envolvido ali no caso da morte do Lucas. Entretanto, né, a polícia só decretou a sua prisão depois, né, que o Carlos Terra, pai do Lucas, acampou na porta do Ministério Público de Salvador. Então, assim, gente, teve que ter muita insistência, vocês não têm noção. Para vocês terem uma noção, os pais do Lucas chegaram até mesmo a ter que recorrer a ONGs de defesa dos direitos humanos. Eles chegaram até mesmo a ter que enviar uma carta para o escritório da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, localizada na Suíça. Inclusive, essa carta foi entregue pessoalmente pelo pai, José Carlos, que foi até a Suíça para justamente tentar chamar a atenção a respeito do caso do seu filho. E justamente eles questionavam por que demora tanto o julgamento, e esse questionamento veio até os dias de hoje, né, para o desespero dos pais e de qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso crítico. Outra coisa, né, que ele pedia, né, não só que esse julgamento acontecesse rápido, mas também, né, para investigar a origem dos recursos financeiros do pastor Galiza, porque como eu falei para vocês, né, todos os pastores envolvidos nesse caso trabalhavam dentro ali do processo criminal com advogados extremamente caros, que faziam de tudo ali para encontrar qualquer brecha na lei, para atrasar o julgamento, para conseguir um habeas corpus, tudo que vocês possam imaginar. E esse advogado, ele era muito competente. Esse caso está até hoje se enrolando justamente porque os advogados são muito competentes em achar brechas. Eu não estou fazendo juízo de valor, tanto porque eu não conheço a advocacia, mas dá para ver que esse caso está sendo enrolado justamente porque teve a condenação, mas ainda assim, tipo, eles não conseguiram ser presos, né, Marisa? A gente já vai chegar lá em mais detalhes, tá? Para vocês terem uma noção, né, uma coisa que o pai questionava era como, né, o Silvio tinha a defesa realizada pelos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia, sabe? Da onde que vinha esse dinheiro? Quem que estava financiando, né? Então, né, depois de muitos protestos, né, não só dos pais, mas também das pessoas que se mobilizaram, né, que apoiaram essa causa, o primeiro julgamento foi marcado para junho de 2004. Ao todo, foram 5 testemunhas que foram até lá para depor contra o pastor, e nisso o júri considerou, né, como um crime triplicamente qualificado e aceitou a tese que o réu teria cometido também abuso sexual, além de ter matado e ateado fogo contra o corpo da vítima. Aí, né,
Silvio acabou sendo condenado, recebeu a sua sentença e, né, como eu falei, esse caso, né, o julgamento aconteceu em 2004. O caso aconteceu em 2001, o julgamento foi em 2004 e em 2006 o pastor Galiza, né, Silvio Galiza, deu uma entrevista para o Linha Direta, que hoje em dia faz sucesso, naquela época, né? Fazia bastante sucesso. Fazia muito sucesso. Não, isso que eu queria falar, né? Fazia muito sucesso, né? Então, traumatizava, inclusive, a infância de várias pessoas. Conseguia ter um público gigante. Isso. E em 2006, o pastor foi dar uma entrevista para o programa. Então, obviamente, muitas pessoas quiseram assistir, porque é difícil, né? Um criminoso topar, dar a entrevista e falar. Mas, né, nessa entrevista, ele acabou alegando inocência e acabou acusando outros 3 membros da igreja com envolvimento no caso do Lucas. Esses membros eram o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e também o segurança dos dois, o Luiz Cláudio. Segundo ele, né, nessa entrevista, Lucas teria sido assassinado, né, a motivação por trás do crime teria sido o fato de Lucas ter visto o pastor Joel Miranda e o Fernando Aparecido tendo uma relação sexual dentro da igreja. Enfim, ele trouxe essa informação ali para o programa e mais tarde, né, todas essas informações que ele deu acabaram sendo aceitas pela promotoria que decidiu, né, mais tarde abrir um outro processo de investigação. Isso, foi juntado ao caso, o caso foi reaberto para tentar ver quais eram os... Era de fato a culpa dessas pessoas que o Galiza estava acusando. No entanto, o advogado de defesa, os advogados de defesa, ou o advogado de defesa, não sei, eles disseram que a denúncia contra os clientes dele era mais uma estratégia do Galiza após Aparecido e Miranda o afastarem, que foi esse caso de afastamento. Então, eles acreditavam que era apenas um rancor que o Galiza tinha dos dois. Quando ficou constatado que o mesmo Silvio estaria levando o garoto para dormir na mesma cama que ele, na igreja do Rio Vermelho, em Salvador. Então, foi meio que por isso que ele foi afastado. Isso. Então, assim, mas de qualquer forma, né, gente, só para vocês saberem, né, o Silvio Galiza continuou cumprindo a pena dele, não alterou o fato, né, ele cometeu o crime, mas foi solto depois. Não, ele continuou. O processo, gente, foi longo. E é longo até os dias de hoje, né? Em 2008 foi aberto oficialmente, né, o processo contra Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Nessa época, lá em 2008, o Fernando foi preso e o Joel ficou foragido. 18 meses depois, após o início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF. Nessa época, né, a juíza Gleise Almeida alegou falta de provas e, né, por conta disso, ela inocentou os 2 pastores em novembro de 2013. No entanto, a família do Lucas, né, continuou lutando por justiça e, em setembro de 2015, o Tribunal de Justiça da Bahia julgou o recurso de apelação. Os desembargadores decidiram por unanimidade que Joel Miranda Macedo e Fernanda Aparecida da Silva fossem a júri popular. Então, como vocês puderam perceber, era bem condena, não condena, condena de novo, não, descondena. E foi isso por muitos anos e está sendo até hoje, na verdade. Aqui não era nem condenação, né? Era eles tentarem irem para o júri popular. Exato. O que foi feito. E aí, após a defesa dos 2 acusados recorrerem, o ministro Ricardo Lewandowski, que antigamente era do Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe, hoje ele é ministro da Justiça do governo Lula, anulou a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia em novembro de 2018, fazendo com que parte da ação da acusação e o Ministério Público da Bahia dissessem que a Procuradoria-Geral da República iria recorrer da decisão. Então, ficou isso. Ia para o STF, ou a família voltava, ou acontecia. Então, ficou nesse cabo de guerra, né, Marisa? Isso, e o pai do Lucas, né, que como a gente mencionou, permaneceu esse tempo todo lutando para que a justiça realmente acontecesse no caso do filho, continuou fazendo isso até a sua morte, né? Infelizmente, o pai do Lucas faleceu em fevereiro de 2019, sem ver o desfecho 100% do caso do filho dele. Então, né, nesse mesmo ano, né, no mês seguinte da morte do pai do Lucas, em uma sessão virtual, o Lewandowski votou contra, novamente, né, a decisão do julgamento.
Na época, a ministra Carmen Lúcia pediu vista, impedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. Pedir vista, para quem não sabe, é basicamente ela pediu mais tempo para analisar o caso. Isso. E aí o caso fica parado. E por fim, em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que os pastores da Igreja Universal fossem a júri popular. Então, sim, gente, foi uma batalha. Só para esses dois membros que o Galiza deu como acusados irem para júri popular. Então, Exato. Foram o quê? 18 anos lutando para uma coisa. Então, imagina, eu fico imaginando como pai, como deve ser difícil isso. É um inferno diário. Em outubro de 2007, o Supremo Tribunal de Justiça, mantendo a decisão da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família do Lucas Terra em R$1 milhão por danos morais. A defesa da igreja contestou a decisão, alegando que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime, o que é estranho, visto que tem evidências que o Lucas estava na igreja. Sim, como a gente falou, tem a ligação, tem desde os fios encontrados na roupa dele, enfim, né, gente? Mas é isso, né? A defesa tá ali para tentar achar uma defesa. Porém, né, o Tribunal Superior de Justiça da Bahia manteve a decisão a favor da promotoria, que por sua vez alegou que o pastor pediu para que o Lucas ficasse mais tempo na igreja. Como eu falei para vocês, foi justamente, né, o que esteve constatado na perícia. E justamente a ligação foi a parte importante para provar que ele estava realmente na igreja, que ele tinha, digamos, o pai tinha como confiança ter deixado o filho dele na igreja, num lugar que ele confiava. Tanto, né, que justamente eles tentaram enrolar também essa questão da indenização, né, não foi só o julgamento, e, né, em dezembro de 2008, né, somando juros, a correção monetária da época, depois de muitas outras batalhas, a igreja acabou pagando a indenização para a família do Lucas, e com essa correção ali que eu falei para vocês, o valor da multa foi de R$2 milhões. Em 2008. Hoje em dia, Silvio Galiza está liberado em liberdade condicional desde 2012, após ter cumprido 7 anos de prisão. Então, assim, gente, depois de muitas lutas e batalhas, no ano passado, em abril de 2023, os pastores Joel Miranda e o Fernando Aparecido finalmente foram levados à júri popular, onde eles foram condenados a 21 anos de prisão. No entanto, até o momento da gravação deste podcast, que é o dia 9 de junho de 2024, os pastores não foram presos. Ou seja, até esse momento, faz mais de um ano que o julgamento aconteceu e eles não foram presos. E, né, eu acompanho bastante o Instagram da mãe do Lucas, a Marion Terra. O Instagram dela é @terramarion. Recomendo muito que vocês sigam ela, justamente para acompanhar e também para apoiar. Ela se questiona até os dias de hoje se eles já foram julgados, foram condenados a 21 anos de prisão. Por que eles não foram presos até hoje, gente? Esse é o questionamento. Por quê? A reflexão para vocês. Por quê? Sabe? O que está impedindo? E o que a gente pode fazer, talvez, né? Talvez como falar, sociedade. Como sociedade, exato. Em uma sociedade você tem contratos sociais, e dentro desses contratos sociais é muito importante que, assim, se você foi condenado, você pague pelo crime que você cometeu. E, assim, não faz sentido, eles já estão condenados. Sim. Eu não sei se, pelo jeito, não tem mais como recorrer, porque pelo que eu sei, do pouco de jurídico que eu sei, se esse caso foi a júri popular, ainda dá para levar a algumas outras instâncias. O Ministério Público poderia estar pedindo a prisão deles e não foi feito. Assim. É só estranho. Tipo, você pensar que uma pessoa cometeu um crime, foi condenada e... Tá na rua. Então, para que condenou? Eu vi, inclusive, essa semana, né, que teve o episódio do Linha Direta, foi sobre a chacina de Unai. E também envolve pessoas ricas e influentes, esse caso. E também, semelhante ao caso do Lucas, foram anos até que essas pessoas ricas e influentes sofressem algum tipo de punição. E uma delas não sofreu, porque ela está foragida. E muito provavelmente, eu acredito que esteja bem longe do Brasil. Mas, de qualquer forma, né,
a esposa de uma das vítimas, ela falou uma frase que eu vou levar essa frase para a vida, que é: como é difícil condenar quem tem dinheiro no Brasil. Como é difícil condenar quem tem dinheiro no Brasil. E essa é a realidade, gente. E não só no Brasil, tá? Não só no Brasil. Na verdade, em qualquer lugar do mundo. A partir do momento que você é uma pessoa que tem dinheiro, ou influência, ou poder naquela sociedade, você não vai receber o mesmo julgamento. Assim, só trazendo um exemplo. Aquele caso Junco Furuta, que eu acredito que todo mundo do meio true crime conheça. A condenação que eles receberam foi patética. Aí, mas o Japão, a justiça... Por que eles receberam uma condenação patética? Porque eles eram envolvidos com a Yakuza. Ou seja, já vemos ali o poder e influência de novo. Então, é isso, gente. É triste. Então, assim, é uma realidade triste que acontece e, se não nada for feito, continuará acontecendo. Por isso que eu recomendo, né? Se vocês querem apoiar esse caso de certa forma, vão lá no Instagram da Marion Terra. Se vocês colocarem Marion Terra, já vai aparecer. Sigam ela lá. Também tem uma outra página também que sempre está trazendo informações, que é o apoio a Lucas Terra. Eu acho que vocês colocarem lá no Instagram já vai aparecer. Que, infelizmente, nas redes sociais a gente pode usar dessa forma. Eu falo infelizmente porque eu acho que, teoricamente, a justiça deveria cumprir esse papel por si só, né? Não deveria ser necessário a gente ter que fazer uma mobilização para prender quem já foi julgado, né? Mas eu acho que é isso. As coisas não são como a gente gostaria e eu acho que é isso. Por hoje é só, pessoal.